Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu quero falar a respeito do afastamento do Padre Assis, que foi promulgado pelo cardeal Dom Odilo Scherer, de São Paulo. Pois bem, a partir do momento que o cardeal afasta o sacerdote, há uma indignação por parte da esquerda e por parte da imprensa, porque o padre faz um trabalho social que é reconhecido ali na comunidade. Porém, meus irmãos, o que é preciso se entender nessa situação é que a igreja ela tem uma hierarquia. E isto que aconteceu com o sacerdote está previsto no Código de Direito Canônico da igreja, que são as regras que a igreja católica tem. Ou seja, agora existem jornalistas que querem ser o magistério da igreja, que podem apontar se você pode ou não delegar punição ou não a um sacerdote se ele descumpre o que a doutrina diz. A doutrina fala uma coisa e um sacerdote não cumpre, faz algo contrário à doutrina, ele tem que ser punido conforme o Código de Direito Canônico instrui. Se existem algumas situações aí que o padre está descumprindo e não estão acontecendo as punições, o problema é ali do bispo diocesano que não está cumprindo a doutrina. E não da doutrina. Ou seja, o jornalista não é papa, o jornalista não é colégio de cardeais agora para querer definir o que a Igreja Católica pode ou não fazer. Não é. E aqui eu quero trazer a matéria do Carta Capital para vocês verem o que aconteceu. Isso aqui é o que o jornal está falando, depois eu vou deixar o link aqui. Então não sou eu, é o jornal, tá? E eles estão levando, ou seja, eles estão levando a situação para um aspecto de preconceito contra pessoas que se uniram, pessoas do mesmo sexo que se uniram. E não foi só isso que foi descumprido, mas eles estão dando um enfoque como preconceito e tal, para querer ganhar visibilidade, entendeu? Com essas causas que a gente sabe que estão sendo muito faladas, está muito na mídia essa causa colorida, vamos dizer assim, das letrinhas coloridas, está muito na mídia, entendeu? Então eles estão levando, sendo que a questão aqui é doutrinária. Ó, a Arquidiocese de São Paulo afasta padre que abençoou casais em evento. Eu não vou colocar a palavra aqui porque ele abençoou casais em evento. A decisão é assinada pelo arcebispo Dom Odilo Scherer. O evento ocorreu em Franco da Rocha. Uma bênção dada a casais em um evento comunitário levou ao afastamento de Ivanildo Assis Mendes Tavares, mais conhecido como Padre Assis Tavares, de suas atividades públicas pela Igreja Católica. Como justificativa, a Arquidiocese de São Paulo apontou a presença de 3 casais do mesmo sexo entre os mais de 20 presentes na ocasião. Tá? Prestem atenção, eles só estão dando enfoque nesse ponto, mas eu vou chegar no ponto que eu quero ainda sobre a matéria para esclarecer a questão, porque jornalistas que não têm nem um escrúpulo da parte católica querem dar um enfoque totalmente contrário ao que é realmente o que aconteceu. O casamento é um casamento comunitário, ou seja, um padre pode dar bênção em um casamento comunitário? Não pode. Não pode. Porque hoje os casamentos são realizados dentro da igreja, a não ser que fosse um casamento comunitário realizado pela própria paróquia e não um casamento civil comunitário.
foi promovido pela Prefeitura de Franco da Rocha na região metropolitana de São Paulo no dia 22 de outubro. Além do padre, representantes de diferentes religiões estiveram presentes no evento. No ofício, olha, essa aqui é a parte importante que eu falo para vocês. No ofício que comunica o seu afastamento, a arquidiocese, ela não acusa, porque ela não está acusando. Ela tem a certeza, uma matéria tendenciosa, mas vamos continuar. Ela tem a certeza de que ele incorreu no delito de simulação de casamento. O documento ressalta que havia entre os participantes casais com impedimentos dirimentes, referindo-se a divorciados e pessoas do mesmo sexo. Ou seja, um padre pode recasar pessoas que são casadas na igreja já divorciados em segunda união? Não. Enquanto não houver um processo de nulidade dessas pessoas, elas estão impedidas de se casar novamente. Então o padre não pode abençoar essa situação. E nem pessoas do mesmo sexo, porque também é contrário à doutrina. Ou seja, mas o enfoque dessa notícia foi só a respeito do quê? Então, para vocês verem como a mídia tem um viés, tá? Como punição, o religioso fica proibido de exercer qualquer função sacerdotal. O texto é assinado pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e pelo chanceler do arcebispo, Padre Everton Moraes. Agora, aqui a entrevista então do Padre Assis. Em entrevista à jornalista Ana Helena Tavares, o Padre Assis ressaltou que não realizou qualquer casamento no evento de Franco da Rocha, reforçando que apenas abençoou os presentes. Ele não realizou o casamento, mas uma bênção também não pode ser feita segundo a doutrina católica. Entenderam? Não é só o casamento em si ali, o sacramento, mas a bênção também não pode. Tá? Dei uma bênção como dou uma bênção para cachorro, gato, para carro, para casa, argumentou. Abençoar objetos inanimados é uma prática comum no catolicismo. Eu não poderia falar para os 3 casais, saiam agora porque agora vou dar a bênção, justificou o religioso, que afirmou que ainda o fato de ser negro contribuiu para a sua punição. Bom, eu termino aqui, né? Vou exprimir minha opinião. Meus irmãos, aqui não se trata de cor, de trabalho social ou de qualquer outro tipo de situação. O padre, ele deu uma bênção a casais que estão impedidos de receber tal bênção por não estar em situação regular com a igreja. E mesmo assim o padre o fez. E a punição dada a ele é uma punição que está prevista no Código de Direito Canônico da Santa Igreja. Ou seja, não é nada de extraordinário do que sempre aconteceu. Abro aspas. Se alguns casos que tenham ocorrido esse tipo de situação e não tem acontecido a punição, está tendo um erro por parte da igreja. Vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa, essa empresa tem regras. Se você descumpre as regras que estão previstas no estatuto dessa empresa, você pode ser mandado embora por justa causa. Você descumpriu o estatuto da igreja, ou o estatuto da empresa. Então, não existe nada de escandaloso para justificar esse mimimi da imprensa. Se o padre faz um trabalho social, que bom, louvado seja Deus. A doutrina social da igreja, ela precisa ser realmente colocada em prática. E a igreja sempre cuidou dos pobres e dos mais necessitados, a vida toda. Existem santos martirizados que era o tesoureiro da igreja, que depois foi grelhado, que trouxe o então imperador romano pede a ele que traga a riqueza da igreja, ele trouxe os pobres, os órfãos
e daí o imperador furioso manda grelhar ele. Ou seja, a igreja sempre cuidou dos pobres. Porém, esse sacerdote é abertamente da teologia da libertação, que é, vamos falar abertamente aqui, que é totalmente condenada pelo magistério e pela igreja. Ou seja, e agora o padre descumpriu o Código de Direito Canônico, descumpriu as regras da igreja, e por isso aconteceu a punição. Rezemos, né? Rezemos para que a situação volte ao normal, né? Que haja uma reconciliação, então, por parte do sacerdote com a hierarquia da igreja, e que as coisas voltem ao normal. Rezemos pela Santa Igreja, mas aqui não é nada além do cumprimento do que já está previsto nas normas e nas regras da Igreja Católica. E nenhum jornalista é papa, é padre, é qualquer coisa do tipo para querer mandar e desmandar no que a igreja deve fazer. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do teu coração.